Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui. Vou trazer aqui, né, o meu irmão Fábio Neves, né, para dar mais um depoimento aqui sobre tudo o que aconteceu com ele lá nas Testemunhas de Jeová. E o meu irmão Fábio Neves tem muita coisa para falar. A vida dele lá nas Testemunhas de Jeová não foi fácil, não. Então por isso eu peço a você que dê um joinha para nós aí, para mim e o meu irmão Fábio Neves, que está me dando uma força muito grande aqui, está me dando um apoio muito grande, me ajudando bastante aqui. Eu peço a você que dê um joinha para nós aí. Você, meu irmão, que ainda não foi inscrito no meu canal, por favor, dá essa forcinha para mim aí. Vai ser muito legal. Agradeço muito, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá então. O irmão Fábio Neves vai continuar contando a sua história. Olá, bom dia a todos vocês, irmãos e amigos que assistiram a última live passada. Meu nome é Fábio Neves e eu vou continuar com o meu relato. Pois bem, irmãos e amigos, na semana passada eu falei sobre a minha vida como testemunho de Jeová, desde a minha infância até a minha saída. E contei sobre as minhas experiências aflitivas, que deixou marcas profundas na alma. A pior marca, a que fica, não é aquela marca que tem no nosso corpo, da parte externa, ou na derme ou na epiderme, uma marca mais profunda, de um acidente, de um corte, de um queimado. De forma alguma. Essa marca, ela não sai e é visível, mas ela não dói tanto e não fere tanto e não causa tanto dano quanto as marcas pelos sentimentos amargurados, pelo o sofrimento, pelas causas impostas por outros de experiências negativas. Então é sobre estas marcas na alma é que eu falo hoje. Sobre as minhas experiências aflitivas que deixaram marcas profundas que nunca, mais uma vez, que nunca sairão do nosso psique, da nossa mente, do nosso intelecto. Essas marcas ou feridas, elas nunca deixarão de existir. Por quê? Porque elas ficam no nosso subconsciente. Elas fazem parte, tornam parte da nossa vida. Por exemplo, às vezes perdemos um ente querido e no dia do aniversário desse ente querido, nós lembramos dele. Ou nós perdemos alguém, um amigo, ou qualquer outra pessoa que amamos, e uma época natalina, uma época de festividade que aquela pessoa gostava muito, quando ocorre, vem a nossa lembrança novamente. Então essas marcas indeléveis, elas não acabam. Assim são as marcas que ficam por um membro de seita sofrer ostracismo, rejeição, ser caluniado, ou até mesmo por um membro da família ser maltratado. Mas deixamos de lado, assim, os relatos da live passada e vamos aos próximos relatos. Pois bem, para nós, ex-testemunhas de Jeová, que não concordamos mais com o ensino e com os métodos da liderança das testemunhas de Jeová, lembrando que
Tem muitas pessoas lá dentro ainda que são pessoas amorosas, são pessoas boas, são pessoas que interessam mesmo pelo próximo. Mas o modo operandi da seita, ela não deixa a pessoa viver o que ela realmente é no íntimo. Por isso ela usa uma capa, uma máscara, para viver de acordo com o que aquela seita, aquela religião impõe sobre elas o molde operante, um molde. Assim sendo, devido a isso, não existe saída honrosa da seita Testemunhas de Jeová, cujo os mandantes maiorais não é Jesus Cristo, não é Jeová Deus, mas sim 8 homens em Warkill que comandam a mente dessas marionetes que perderam a capacidade de raciocínio e por isso infligem tanto mal àqueles que não concordam mais e àqueles que não aceitam mais viver neste casulo, nesta prisão. Então não existe saída honrosa. Essa é uma seita travestida ou fantasiada de religião. Então, assim sendo, esta religião tira do ser humano a essência de Deus. Mas o que é, então, a essência de Deus? Eu vou ler um texto aqui da Bíblia para nós notarmos o que é a essência de Deus e como eles tiram isso, ou como eles matam isso na pessoa. Vou ler Romanos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 em diante, até o versículo 8, que diz: o amor é longânime, o amor é benigno, o amor não é ciumento, não se gaba, não se enfuna, não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses, não fique encolerizado, não leve em conta o dano. Esta palavra aqui é interessante. Não leve em conta o dano, o mal. Não se alegra com a injustiça. Outra palavra, alegrar com o sofrimento do outro. Mas alegra-se com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca falha. Irmãos e amigos, então a essência de Deus aqui, a essência de Deus é o amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque não imita a Deus caso não ame. Então só conhece a Deus aquele que ama. E por que eu li esse texto? Para continuar a raciocinar, ou a expor o que aconteceu agora com parentes meus. Bem, aqui no livro de Coríntios, capítulo 13, eu citei e frisei bastante 2 palavrinhas. Não, o amor não leva em conta o dano, ou prejuízo, não se alegra com a injustiça. Por que eu usei esse texto? Irmãos, após eu ter saído, eu saí antes, depois a minha família saiu. Após eu ter saído desta seita, Testemunhas de Jeová, após eu ter saído, então a minha filha, que estava namorando, como eu havia contado na outra live, ela resolveu se casar. Então, ela programou uma festa de casamento. Uma grande festa de casamento. Então, ela fez os preparativos,
alugamos então o salão onde havia de haver a festa, fez uma boa recepção, programou uma boa recepção para os parentes. E notem que os parentes eram testemunhas de Jeová. A minha esposa continuou sendo, a minha esposa, ela apenas desviou, ela não escreveu uma carta de associação. A minha filha não era batizada, ela casou com um rapaz que era batizado. Então, ela tinha convívio ainda com os parentes. A minha esposa tem até hoje convívio com os parentes dela que são testemunhas de Jeová. Mas os primos, tios da minha filha, daqui de Belo Horizonte e de outras cidades que são testemunhas de Jeová, foram convidados para o casamento. E o casamento não iria ocorrer na minha casa, e a festa iria ocorrer, então, num lugar onde eles não precisavam ficar constrangidos de ir, embora eu já não fosse mais testemunha de Jeová. Mas a minha família era. Então, eles fizeram um investimento caro e se casaram. Chegou o dia da festa. No dia da festa, então, mandamos os convites. Antes da festa, mandamos os convites para os parentes dela que são testemunhas de Jeová. E, pela bela surpresa, no dia do casamento, compareceu alguns amigos que não eram testemunhas de Jeová, amigos da minha filha, do meu genro. E os parentes, nenhum parente imediato não foi. A avó dela, apesar de idade, ela não foi, talvez porque não tinha com quem ir. Mas os tios, os primos, que eram testemunhas de Jeová, ninguém foi. E, além de não ir, um membro dos parentes da parte de tio da minha filha, que são a irmã, parte da minha esposa, um membro dos parentes delas, uma da liderança deles lá, ligaram para os parentes da outra cidade, falando para ele não vir. Bom, se eu decido não ir, é eu que decidi. Mas se tiver outros a não ir, com qual motivo? Não podia argumentar que a minha filha e o genro e a minha esposa não eram testemunhas de Jeová mais. Nessa época eles ainda iam. Então, ninguém foi na festa. Que decepção para minha filha e para minha esposa, né? Então, amigos, por que eles não foram? Não foram porque acharam que ela não era batizada e que a liderança dá esta instrução para não ter convivência com pessoas que estão frias, que estão saindo. Mas veja, parente, você não ir no casamento de um parente, ser convidado, não ir, sem avisar, e ainda mais incentivar outros a não ir. E essas pessoas que fizeram essa proeza, essa demonstração de amor, essas pessoas ainda são pessoas de destaque na congregação. São anciãos, são pioneiros regulares, são servos ministeriais. Veja que demonstração maravilhosa de amor. Que demonstração maravilhosa de imitar Jesus Cristo. Por isso que eu li o texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 13. O amor não comporta indecentemente. O amor não se alegra com a injustiça. Então, quando a minha filha convidou os parentes, mandou convites,
ela teve consideração pelos parentes, que são testemunhas de Jeová. Mas os parentes testemunhas de Jeová, o que fizeram? Por não ir, eles alegraram com uma injustiça, que isto aí foi uma injustiça. Então, irmãos, não foram, não cumprimentam mais a família. Não me cumprimentar, tudo bem, eu não faço parte da família deles. Mas não cumprimentar os parentes. Então, e quando as testemunhas de Jeová pregam ou vão na casa das pessoas pregar ou ensinar os dogmas do corpo governante, eles dizem que é a única religião no mundo que imita Jesus por causa do amor. É essa, e eles têm como marca principal da sua religião o amor. Mas notamos assim que o amor fica da boca para fora. O amor não é praticado. Mas para as pessoas que estão nas casas, que não conhecem as testemunhas de Jeová, eles expressam o amor. Mas o próprio Jesus disse que se amamos apenas, ou fizemos bem apenas aqueles que são da nossa família, ou aqueles que gostam de nós, que vantagem há nisso? Então, começou assim a haver essa dissensão da família, a ruptura do tecido familiar. Mas a culpa é de quem? Vamos lá, dos anciãos. Porque, orientado pelos anciãos, essas pessoas agiram dessa forma. E um desses anciãos, eu já chamei a atenção dele por causa disso. Até então, no casamento da minha filha, eu não tinha pedido dissociação ainda. Então eu não ia mais, mas não era um desassociado, um dissociado. Então nessa ocasião eu pude procurar quem que deu esta ordem. E o ancião falou que havia falado para não ir porque ela não era batizada, ela era incrédula. E eu argumentei com ele. Como uma pessoa incrédula pode sair na pregação que vocês mesmos autorizaram ela a sair? Você autorizaria uma pessoa incrédula a falar sobre Jesus Cristo de porta em porta? Ele disse que não. Eu disse, foi você que autorizou, considerou as perguntas para o batismo, no livro organizado, páginas 69 a 70, e você, então, fez um desserviço nesse sentido. Então, o que ele argumentou para mim? Contra ex-ancião, não adianta conversar. Não adianta argumentar, porque um ex-ancião não aceita conversa com razoabilidade. Mas eu perguntei para ele, mas essa atitude de orientar as pessoas a não ir no casamento foi uma atitude amorosa? Foi uma atitude que imita Cristo? Eu mencionei para ele que de forma alguma Jesus Cristo faria isso. Então isto foi uma falta de amor, uma falta de consideração para com o próximo. Perderam, irmãos e amigos, salgados, tivemos que dar para os vizinhos, mas mesmo assim perdeu muito. O aluguel do local da festa foi pago com antecedência, foi muito caro. Eles podiam apenas dizer que não ia antes da festa começar. Mas deixaram para não ir e nem dar uma resposta, né? Mas é assim, amigos, ouvintes, irmãos. O amor
das Testemunhas de Jeová é condicional. Tem uma condição. Se você estiver aqui dentro, nós amamos. Se não, nós não amamos. Mas a ordem de Jesus foi amar os vossos inimigos e orar por eles. Por este relato, dá para ver como que a maioria das pessoas na seita, que são membros de seita, eles perdem o raciocínio próprio, perdem a própria personalidade, perdem o poder de decisão e colocam o poder de decisão e a direção da sua própria vida na mão de uma liderança. Então é algo, assim, digno de dó, né? Mas, além desse relato aí, já que a minha filha, meu genro, minha esposa continuaram, tempos depois eu pedi dissociação, mas eu não estava indo mais às reuniões. Já que eles continuaram, queriam reunir, achavam que esta era, entre aspas, a verdade, onde Deus estava ali, onde tinha o Espírito Santo de Deus. Eles ficaram chateados com o ocorrido, então foram procurar outra congregação próxima para reunir. Então, entraram em contato com os anciãos da outra congregação, mencionando que gostaria de ir para lá, porque não estava bem, não estava com o coração alegre na congregação antiga. E os anciãos conversaram com eles da outra congregação e pediu que eles iam conversar com o corpo de ancião da congregação atual, que eles pertenciam, que é aqui do Ribeiro de Abreu. E conversaram sim. Na outra semana eles deram a resposta para o meu genro, para minha esposa e para minha filha, de que o conselho da organização, o conselho, a norma, é que a pessoa participe na sua própria congregação, porque caso visite um superintendente, como que ele vai receber uma visita de pastoreio? O meu genro argumentou com eles o seguinte: olha, no dia da visita de pastoreio, pode marcar no Salão do Reino mesmo. Nós viemos. Não, mas que é bom que o superintendente vá na casa, porque é um ambiente mais familiar. É o argumento que eles usaram. Então eles sugeriram, lógico, quem foi testemunha de Jeová sabe, quando fala assim, então sugerimos a vocês que continuem lá, ou seja, não queremos vocês aqui. Mas isso após ter conversado com o corpo de ancião da congregação atual que eles estavam. Por quê que eles fizeram isso? Porque apesar da minha filha e meu genro, minha esposa estar magoada, chateada, eles queriam ainda continuar nessa organização, embora eu já tivesse saído. Mas aí eles perceberam, né, que houve uma contradição, porque os anciãos da congregação que eles queriam ir disseram para eles que a norma é que a pessoa continue na congregação do bairro onde ela mora. Mas não existe norma para isso. Por quê? Tempos depois, veio uma família de outra congregação que tinha carro, que morava no outro bairro, reunindo a congregação atual, onde a minha filha e meu genro participavam. Então, eles vieram de Santa Luzia para congregar aqui, no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. Eles vieram porque tinha carro, mas eles chegaram, o rapaz tornou servo ministerial, o marido da mulher, da irmã que veio de Santa Luzia, tornaram servo ministerial, depois ele tornou ancião. Imagina, por que uma norma para um pode e para outro não pode? Não é? Embora a minha filha queria reunir lá na outra congregação, porque para distrair, esquecer esses problemas que aconteceu.
mas outros podiam reunir. E meu genro conversou com o ancião da congregação local e perguntou por que outra pessoa aqui na congregação veio de longe, de outro bairro, podia e eles não podiam ir para outro lugar. Eles ficaram sem resposta. Mas cada um tem uma opção. Mas ele falou, mas eu tive minha opção. Meu genro falou, mas eu tive minha opção de ir para lá. E vocês falou que a norma é que a pessoa continue na congregação própria. E o argumento de quando receber uma visita de superintendente. O casal que veio de outra congregação para a congregação que a minha filha e meu genro estava, como então que eles recebiam visita do superintendente? Então viu que era um desleixo, uma falta de cuidado, uma rejeição de membros da família. Então, irmãos, isso mostra que não existe amor. Porque se uma pessoa, se eu quero mudar e ir para uma congregação mais longe, e eu quero, não tem nada a ver. Mas eles colocaram empecilho. Por quê? Porque queriam ter a pessoa no controle, não queria que a pessoa ficasse satisfeita e alegre, porque se ela estava chateada com o acontecimento do casamento que os parentes não vieram, e ela queria esquecer isso, e ir por outra congregação, deixasse ir. Não é verdade? Então, o problema são as normas, são as diretrizes que para uns é aplicada e para outros não. Então, olha, devido a esse fato, a minha filha e meu genro parou de ir. Eles não são desassociados, eles não pediram dissociação, eles apenas saíram. E não querem mais voltar. Por quê? Por causa do tratamento mau. Por causa de um tratamento desigual. Isso aí é injustiça. O texto também que lemos antes, que eu li antes, fala isso, né? O amor não alega com a injustiça. Não comporta de forma indecente. O amor é longânimo, benigno. Então, fica aí mais uma gravação, mais uma história do que passou com a minha família dentro desta organização e que com toda razão e com todo direito eles não querem mais congregar entre as testemunhas de Jeová. Então, eles acharam que o lugar é tóxico, o lugar é prejudicial. Então o lugar não é um lugar de aconchego. Fica aí a dica, aqueles que desejam, pensam em entrar ou estudar com as testemunhas de Jeová, pesquisem antes. Busquem informações antes, de alguns que já saíram. Entre na internet, pesquise o que são as testemunhas de Jeová e como agem. Vai estar lá informações. Portanto, por enquanto, fique gravado essas más impressões sobre este grupo Testemunhas de Jeová. Mais uma vez eu digo, tem pessoas boas, tem pessoas honestas, mas tem pessoas